Olá, neste 31 de dezembro, último dia do ano, último dia da década, eu, atendendo até às sugestões de muitas mulheres que estão inscritas neste canal, eu gostaria de deixar uma recordação que pode interessar aos jovens, principalmente aos adolescentes. No dia 31 de dezembro de 1957, o ano do lançamento do primeiro satélite da Terra, o Sputnik, eu morava no sótão de uma pensão, porque aí era mais barato, e estava estudando, me preparando para a Escola Preparatória de Cadetes em Porto Alegre. Trabalhava durante o dia na radiodifusora como locutor e estudava, né? E aí eu decidi, eu durante todo o primário tirei primeiro lugar, no ginásio eu fui um fiasco, né? Passei 2 vezes com segunda época e sempre lá nos últimos lugares e não estava bem no científico tampouco, né? E já tinha sido reprovado no exame da escola preparatória. Aí eu decidi que a partir daquele 31 de dezembro eu ia estudar. E como demonstração de que não era apenas uma decisão, era um fato, eu decidi que entraria no ano de 1958 estudando. Eu estava estudando matemática, português, no momento em que explodiam os fogos, badalavam os sinos, né? E para mim foi muito simbólico. Eu jamais esqueci aquela noite de decisão de estudo, né? Nunca mais, nem no curso de contabilidade, nem no vestibular, nem na faculdade inteira de jornalismo, eu tirei outra nota que não fosse 10 em português e 10 em matemática. Então, meus jovens, né, o estudo funciona, né? Mas o estudo de verdade. Tem que entender o que se está fazendo, né? Entender a estrutura de uma frase no português, entender uma equação em matemática, né? Entender valores, tanto da língua quanto dos números, tanto das letras quanto dos números. Estudar é bom, né? Espero que vocês tenham essa decisão de, em 2020, ajudarem a construir o Brasil construindo a sua vida, né? Porque a vida do Brasil é a soma das nossas vidas. Então, vamos ao comentário desse último dia do ano. Bom, antes de mais nada, lamentar uma tragédia que na penúltima noite do ano despenca um elevador que estava subindo para o 9º andar num prédio da Vila Belmiro, né, que ficou famosa pelo Estádio dos Santos, né, e mata 4 pessoas da mesma família. Um jovem, 2 homens e 2 mulheres, né. E aí as informações oficiais, tanto de governo quanto do condomínio, quanto da Marinha, que é dona do prédio, né, que está tudo em ordem. A manutenção em ordem, os papéis em ordem, as revisões em ordem do elevador, mas o elevador caiu. Então alguma coisa não estava em ordem. É um costume muito brasileiro, né? A gente acredita mais num papel do que na coisa a que se refere o papel, né? Eu vejo aí nas fiscalizações, nas estradas, a primeira coisa que se pede é o papel, né? Talvez depois se olhe se todas as luzes estão funcionando, se o pneu não está careca, se o freio está funcionando, se o amortecedor já não está ultrapassado, né? Essa mentalidade burocrática que a gente tem, né? Se num papel está escrito, aquela não é a verdade é aquela que existe, né? E não aquela que foi transcrita no papel. Bom, eu queria falar um pouquinho do ano que passou, né? Eu acho que eu diria, assim, de um modo geral, generalizando, que nós nos livramos de uma infecção séria em 2019. Uma infecção que atingiu a célula, que é a família, tentou dominar os neurônios dos nossos filhos, atingiu a musculatura da nação, que é o emprego, que é a atividade, que é o trabalho, né? Atingiu a coluna vertebral do país, de um país, que é o cumprimento das leis, né? E da ética,
né? A ética é um conjunto de leis naturais que separa o bem do mal. Eu acho que disso nos livramos, mas ainda estamos em tratamento, né? Acho que ainda não chegamos à cura. Precisamos usar esse 2020 para nos curar e depois para achar vacina, para nos imunizarmos do mal que nos debilitou. Bom, fazendo um balanço político do ano, eu diria que o presidente da República ficou dependente do Congresso, né? Por causa de uma nova visão de poder executivo. Não entregou mais ministérios para partidos políticos, né? Entregavam-se ministérios para partidos políticos como se entregam a fazenda de porteira fechada, vende tudo, né? Era assim. E aí o partido político retribuía com votos nos plenários da Câmara e do Senado. Isso não tem mais. Então ficou na dependência de algo que é novo no Congresso Nacional, que não entram interesses materiais e fisiológicos, mas princípios e valores, né? Mérito das propostas que estão em exame. Isso começou, mas está patinando, porque as pessoas não estavam acostumadas com isso. Houve uma mudança, sim, de metade da Câmara, por exemplo, né? Mas a outra metade ainda é veterana, né? Dos métodos antigos, ainda está precisando. O presidente me disse em uma ocasião que se ele desse 3 ministérios para importantes partidos políticos, estava tudo resolvido, mas não é esse o compromisso que ele tem com os seus eleitores, quase 58 milhões de eleitores. Então isso dificulta as coisas no Congresso. Às vezes o presidente tem que ceder, como foi o caso do juiz de garantia, por exemplo, que é o caso mais recente, né? E ficou assim um domínio de um chamado Centrão, apelidou-se lá de Centrão, um conjunto de partidos, né? É bom registrar que ninguém mais está dando bola para a esquerda. A esquerda foi debilitada por seus próprios males. A corrupção tirou o cartaz, a credibilidade da esquerda, né? Estão aí as condenações, né? Esquerda e fisiologismo, mas tem aquele centrão que está ali vendo se consegue alguma influência, né? O próprio partido a que o presidente estava afiliado praticamente se desuniu, né? Então há essa falta de uma estrutura mais sólida no Congresso, que é consequência de algo bom que foi feito, que é a não distribuição fisiológica em troca de apoio no Congresso. Isso é bom e tem o lado perigoso também. As pessoas dizem que a economia é ultraliberal. Ninguém mais... É incrível, né? Porque a gente tem que trabalhar também com os derrotados de outubro de 18, né, que já vinham choramingando pelo fracasso da Revolução de Outubro de 17, lá em São Petersburgo, onde começou, né? Aí ficam dando nomes. Ninguém pode chamar de liberal, tem que ser ultraliberal. Ninguém pode chamar de direita, tem que ser extrema-direita, para mostrar que há extremismos, que há radicalismos, né? Como se não houvesse antes, né? Só que antes havia só uma extremidade. Quando apareceu outro lado, né, para contrapor, aí ficou um escândalo, porque o país está bipolar, né? É o normal, né? Os Estados Unidos são bipolares desde a independência, né? Democratas e republicanos. Mas, enfim, resultados da economia excelentes, né? O rombo de 139 bilhões de contas públicas ficou reduzido a 80 bilhões, talvez menos, né? Houve, sim, aqueles desempregados do caos da Dilma, mas houve o benefício também, né? O outro lado, que hoje temos 40 milhões de empreendedores, de gente com iniciativa própria, que não tem carteira assinada e é dono do seu nariz, dono do seu bolso, né? A Bolsa de Valores mostrou que há muita confiança nas ações das empresas brasileiras. Quem apostou na Bolsa esse ano ganhou praticamente 32%, né? A inflação ficou bem abaixo da meta,
nunca houve uma taxa básica de juros tão baixa, né? Conseguiu-se a reforma da Previdência, derrubou-se aí durante o ano quase 1 milhão de desempregados, saiu essa lei da liberdade econômica, a maior ascensão do titular às suas contas no fundo de garantia, o BNDES, que era usado, né, pelos governos que institucionalizaram a corrupção como braço financeiro. Agora o BNDES abriu a caixa preta, né, está vendendo as ações que o Bandespar participava em empresas, devolvendo 232 bilhões ao Tesouro Nacional, né? Está virando um banco de serviços, apoiando, por exemplo, o saneamento, né? Quantas crianças vão ser salvas por isso? E está aí com um plano trienal de investimento, principalmente em metas sociais, né? É um banco nacional, não é mais internacional para favorecer ditaduras amigas. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Isso está sendo posto em prática também, né, no BNDES. Foi reduzido, só para a gente lembrar, o número de ministérios chegou a 40, agora de 29 para 22, né, 22 ministros. Saiu o pacote anticrime. Então, houve mudanças, sim, e nós nos livramos de uma infecção. Agora, como eu disse, é usar 2020 para nos curarmos e nos vacinarmos. De Brasília, Alexandre Garcia.